Olá, olá, olá! Estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience. Tem visita. O tema hoje é Neurociência e Andragogia. E eu tô aqui com o André Rios. Já vou apresentar, porque primeiro vocês chegam. Que é uma palhaçada isso aqui, André. Eu tô aqui e não tem ninguém ainda. Eu tenho vontade, quando acontece isso. Você chegou antes, Carla. Paciência, as pessoas têm que. Ó lá, chegou. Pronto, agora já posso começar a trabalhar. Chegou uma figurinha? Chegou, pronto. Já tá lá. Natália, que você sabe quem é. Sim, a Cruz. E a Carol Viola, boa noite. Ela é super fã, aparece aqui, ó. Tá vendo? Ó, o diamantezinho de super fã. A Carol é super fã. Ali, que bom. A Dodge, que é minha amiga. Parece ação entre amigos, entendeu? Mas uma olha. confraria, né? Mas já tem 16 pessoas. Bom. Certo? Então já dá pra gente começar a falar. E o tema hoje é Neurociência e Andragogia. Love Live Neuroscience com o André Rios, que é, vocês já vão saber, um cara que passou a vida, a pequena vida dele, porque ele é jovem, né? Discutindo essas questões de treinamento organizacional. André, pode se apresentar para o meu povo. Ó. Você já tem 27 pessoas prontas para te ouvir. Quem é o André Rios? Olá, pessoas. Boa noite, Carla. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão seleto, né? É uma honra para mim estar aqui contigo. No Panteão. Quando eu estava do lado de lá, era aluno, e eu via suas lives, eu ficava com uma inveja danada, né? Agora eu estou aqui, realmente, que honra e sonho, né? De estar aqui contigo nessa sessão. Bom, meu nome é André Rios. Hoje eu atuo como consultor organizacional na área de treinamento e desenvolvimento. A minha carreira foi praticamente toda feita na indústria farmacêutica. Eu, de formação, sou biólogo, comecei a minha vida em sala de aula, comecei ensinando para crianças e adolescentes, ensino fundamental, ciências e biologia. Então comecei a minha vida em sala de aula e assim no final, encaminhei a minha carreira depois da vida corporativa, depois de 25 anos de vida corporativa, também para a sala de aula, e é onde eu me sinto melhor, onde eu sou o ser humano mais realizado e o profissional também é em sala de aula. Enfim, na indústria farmacêutica eu fui de tudo um pouco, trabalhei em vendas, trabalhei em marketing e acabei nos últimos 15 anos atuando em treinamento e desenvolvimento. Nessa área eu fui responsável por desenvolver o treinamento, capacitação, desde assuntos técnicos de vendas, e na farmacêutica são assuntos muito hard, né, muito pesados em função da parte técnica, né, das drogas, dos medicamentos, mas também atuei em soft skills, atuei em liderança, em treinamentos corporativos. E agora estou aqui para a gente falar um pouco de andragogia e fazer essa interface com a neurociência. Estou à tua disposição para a gente fazer um bate-bola. A Luciana Jacó, sim, já falou que é um tema quentíssimo. Que coisa boa, bom saber. Bem-vinda, Tá Luciana. cheio de boa noite aqui já, viu? O Hélio Janotti, que já chegou por aí também. Grande Hélio, foi gerente da Novartis e um grande figura, grande parceiro. Um grande abraço, Hélio. Ele já tá por aí também e ele vai vir fazer uma live contigo também. Já tá escalado, já tá escalado. O Hélio também gosta muito de falar de mente, né? De falar de cérebro. Ele fez vários cursos por aqui. Sabe quem tá aqui também? Regina Canzi. Você lembra dela? Da turma 2 da pós? Regina. Perfeito. Regina trabalha com o Flávio? Trabalha com o Flávio. Perfeito. Grande abraço, Regina. O povo tá todo por aqui, mandando boa noitão pra você. 40 pessoas te assistindo. Fechou. Então, vamos lá, André. E aí, por que razão, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, você começou a procurar alternativas? O que é que te gerou, assim, quem sabe uma inquietude, uma insatisfação no seu trabalho, que você precisou arborizar aí nas áreas e procurar alternativas? Cara, embora eu já atue em treinamento e desenvolvimento há mais de 15 anos, sempre foi de uma forma muito empírica, muito na base de tentativa e erro, e aprendendo, lendo aqui e ali, e muito funcionando na base do que sempre deu certo. Especialmente na indústria farmacêutica, acaba as coisas sendo muito repetitivas, né? Você faz de um jeito e aí vem uma nova moda e você começa a fazer daquela forma porque deu certo, as pessoas gostam, e vem ondas e essas coisas vão sendo repetidas, daqui a pouco está todo mundo fazendo aquilo lá. E sempre me inquietou entender
por trás das cenas, aí, né, no backstage, como de fato funciona o processo de aprendizagem no cérebro e como os adultos aprendem. Adulto aprende de forma diferente de criança. E eu fiquei sempre com essa inquietude e trabalhando sempre muito na indústria. É difícil você se dedicar de forma muito profunda para estudar, porque o tempo é muito escasso. E descobri que a neurociência podia responder essas minhas inquietações. E eu fui estudar neurociência exatamente para buscar entender, sob o ponto de vista cerebral, dos mecanismos de aprendizagem, como que se processa o aprendizado, a memória, como se constrói memórias de longo prazo, como que é possível interferir nesses processos e torná-los mais efetivos. Então essa foi a minha busca, buscar na neurociência embasamento para compreender como o adulto aprende e a partir daí como tornar os processos de aprendizagem mais efetivos. E você, como biólogo, aí eu vou fazer aqui, né, um remember aqui. O André foi um aluno extremamente pragmático, né? Chato, né? Crica. Não, eu falei pragmático. Mas é chato, vai, cara. Foi pragmático. E com toda a tua base em biologia, a hora que você começou a perceber que tinha uma constante ali, né, funcional no cérebro que podia te trazer um recurso, você começou a ceder, não foi? Foi, eu era muito duro, muito racional, né? Muito preto no branco, e eu achava que o conteúdo per si era a grande estrela do processo de aprendizagem, que nada mais era do que obrigação o adulto aprender simplesmente porque um conteúdo estava ali e ele seria útil de alguma forma para a sua vida profissional. Mas eu percebi que não é bem assim e que a aprendizagem ela se processa por diversos caminhos e que tem uma entidade aí, tem um ente que perpassa todo o processo de aprendizagem, que são os processos emocionais, né? A emoção, ela está em tudo, especialmente na aprendizagem, ela tem um papel assim crítico de transformar e de engajar as pessoas e ser mesmo um vetor de amálgama do processo de aprendizagem. Você ficou chocado com isso? Fiquei chocado porque era uma pedra, continua ainda sendo uma pessoa não muito afeita às emoções, a demonstrar as emoções, mas hoje eu pelo menos entendo que é importante mexer nas emoções se você quiser mobilizar as pessoas para qualquer coisa, inclusive para o aprendizado. É preciso que aqueles que se arvorem a lidar com a educação de adultos, seja na empresa, seja em escolas, faculdades, entendam que é preciso pensar na emoção, planejar a emoção e não negligenciá-la. Tem uma coisa muito curiosa, né, André? Que as pessoas acham que emoção é uma coisa meio deixa rolar, né? É uma coisa meio natural. É quando o bicho está sendo criado solto, né? É aí que tem a emoção, porque as pessoas estão descontraídas e tal. Só que emoção, para a educação, para o processo de aprendizado, é um plano, né? Tem que ser pensado. É um plano, é uma coisa arquitetada. E aí, Carla, uma coisa que sempre me intrigou é que quem pensava em desenvolver e desenvolvia treinamentos, estruturava muito o aspecto emocional na hora da entrega. Na hora de você fazer uma aula, na hora de você dar um seminário, dar uma palestra, aí eu penso em colocar um vídeo que vai gerar uma emoção, que vai mobilizar as pessoas, que vai provocar uma reflexão. Só que eu me dei conta que a emoção, nesse momento só, ela não é suficiente para sustentar só na entrega. Você precisa pensar na emoção antes, durante e depois. Então ou seja, a emoção tem que permear todo o processo educacional. Muito bom. O André, para quem não sabe, foi aluno da primeira turma do curso Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações que eu coordeno lá na Santa Casa, né? E o André hoje ele vive uma situação muito interessante, porque quando ele se destacou no TCC dele, a partir da perspectiva de trazer essa questão da aprendizagem de adultos, da andragogia, ele fez um bom TCC, que a gente espera que vire livro, hein? Tá na gestação aí, quem sabe. A gente espera que vire livro. Quem sabe. Então, estou aqui estimulando ele para avançar nisso. Mas ele mostrou, primeiro, um grande interesse no tema e
a capacidade de síntese, a capacidade de construção desse tema muito boa. Que me deu, né, o desejo, né, me criou o desejo de trazê-lo para o Instituto Conectomos para ser professor. E aí eu fiz uma coisa muito ousada, porque eu coloquei um profissional de mercado, que é o André, que conhece a necessidade do mercado, que está lá na ponta, fazendo a entrega do treinamento, com uma neurocientista, que não sou eu. É uma neurocientista que hoje é tranquilamente um grande destaque da neurociência dentro do meu grupo, né? E que é uma neurocientista, terminou o doutorado dela há 1 ano, e Marília Albuquerque, que é minha vice-coordenadora do curso de pós-graduação. Ela é meu braço esquerdo, considerando que eu sou canhota, né? E o meu hemisfério direito, também pelas mesmas razões. Então, é uma pessoa com quem eu confio muito, que tem muita qualidade de entrega, que fez o doutorado dela em mecanismos de degeneração de hipocampo, então ela estudou processo de aprendizagem no mestrado e estudou demência no doutorado, fez um doutorado lindo em Alzheimer, inclusive em terapêutica de Alzheimer. Então ela conhece tudo sobre o mecanismo de memória de aprendizado e foi a professora da pós dando essa disciplina para o André, que eu imagino que inclusive tem estimulado ele a estudar, porque ela é muito boa professora, né? Fala um pouquinho da Marília para eles, como professora. A Marília primeiro que ela é um doce de pessoa, né? Uma pessoa contagiante, extremamente atenta às necessidades dos alunos, aberta e sempre instiga a gente a buscar mais. E ela percebeu, essa turma foi em especial uma turma muito difícil do ponto de vista da demanda, porque são alunos que eram muito exigentes, demandavam demais os professores, exigiam muito de conteúdo, e a Marília, à medida que a gente ia aprofundando camadas, ela ia entregando, a gente ia buscando mais, e ela percebeu que a gente precisava de mais insumos, a gente era sedento de informação científica em neurociência, então, de fato, foi uma delícia poder fazer essa disciplina de aprendizagem em memória com ela, entender como que a memória se processa sob o ponto de vista molecular, entender o papel das sinapses de longa potenciação e ver como isso gera memórias de longo prazo, entender todo o processo que acontece ali no hipocampo e permite que a gente aprenda e consolide um aprendizado, às vezes, para sempre, dependendo da forma como você interage, forma e consolida redes neurais sobre aquele conhecimento. De fato, é uma grande honra para mim, uma baita de uma responsabilidade, já saindo da pós do ano passado e agora nessa proposta de fazer um curso junto com o Instituto Conectomos e tendo a Marília, que foi minha professora na pós, nessa disciplina, como a minha parceira, para mim dá um frio na barriga de tocar esse projeto junto com ela, mas assim, eu estou muito feliz de poder, no meu lado, obviamente, aportar para esse projeto toda a minha experiência corporativa e de ter anos a fio entregando treinamentos e tendo uma profissional como a Marília responsável por toda a parte técnica e dando todo o subsídio neurocientífico para esse curso, ou seja, é fenomenal fazer essa parceria com ela. Alice, Silva tá perguntando como é o nome completo da Marília. Marília Albuquerque. A Marília hoje é professora e vice-coordenadora das 2 pós-graduações que eu tenho na Santa Casa, Neurociência Aplicada à Educação e Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. É consultora da Illumine, que é a minha empresa de consultoria organizacional, e é também professora do Instituto Conectomos junto com o André, né? Tá até a gente falando aqui, a Regina falando da Marília, a Renata falando da Marília. Quem mais conhecer a Marília pode escrever aí qual é a graça da Marília no mundo. Porque a Marília realmente é uma pessoa, ela é encantadora e ela é de uma seriedade, né? Ela é de uma entrega. Tão jovem, tão séria e comprometida. E ama fazer o que faz. Então ela faz isso com muita entrega, adora ser professora, a coisa que ela mais gosta é dar aula, né? A Luciana Jacó está perguntando assim, como combinar as novas tecnologias com neurociência nesse processo para potencializar a aprendizagem de adultos? Imagino que ele esteja falando de realidade virtual, falando de aplicativos, de games e tal. Como é que você acha que isso conversa com neurociência? Pergunta da Luciana Jacó.
A conversa é total, Luciana, porque quando você fala em games, você aborda principalmente o aspecto motivacional. O game, ele tem uma atração muito forte, porque gera ali um interesse por você entrar naquela prática imersiva. Normalmente o game conta uma história, então você fala do storytelling, que é uma forma muito forte de cativar quem entra no processo de aprendizagem para algo que tem começo, meio e fim. Então o game, ele tem essa proposta não só de atrair pelo fato de ser uma ferramenta que é legal, que é gostosa de fazer, mas principalmente porque de forma subliminar você está sendo bombardeado ali por neurotransmissores, a dopamina vai a 1000 ali, porque você está sendo instigado, você está sendo desafiado, e cada vez que você ganha uma etapa, cada vez que você avança num serious game, num jogo voltado para a educação, por exemplo, você reforça todo um processo de aprendizagem que tem um sistema de recompensa ali, sua grande alavanca. Então, sem dúvida nenhuma, eu adoro games, sou aficionado e uso games bastante nas minhas práticas de aprendizagem, porque além de ser legal, além de ser gostoso, engaja e forma um aprendizado, que é aquele aprendizado gostoso na base da recompensa, né? Sem contar em todas as tecnologias imersivas, né? Como realidade aumentada, como realidade virtual, que a gente ainda está aprendendo a usar isso em educação, né? Ainda está muito numa fase embrionária desse processo, mas sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que essas tecnologias vieram para ficar, e no processo educacional elas são uma ferramenta de grande valor. A gente está explorando aqui um desafio que a gente tem, que é o desafio de combater os vieses inconscientes, né? Como a gente tem um trabalho muito importante em diversidade e inclusão, eu desenhei agora uma experiência imersiva com alto nível de embodiment, quer dizer, que efetivamente a pessoa, depois dessa prática imersiva, ela sente que ela é aquele avatar, ela tem toda a vivência emocional do avatar, e aí a gente coloca esse avatar para viver as experiências de preconceito, de discriminação. Preconceito racial, preconceito racial, de gênero, de LGTB fobia. Perfeito. A questão dos portadores de deficiência, dos PCDs. Sim. E tem as experiências imersivas na cadeira de roda, no corpo de uma mulher, no corpo de um homossexual, vivendo situações específicas. E essa experiência imersiva, ela é muito interessante para você fazer o embodiment, quer dizer, para você viver a emocionalidade. Dá para enganar o cérebro de vez em quando. Dá para enganar totalmente. Tanto que a gente ri, né? Mas não tem aqueles vídeos na internet das pessoas usando o relógio. Montanha-russa. Desesperadas, tadinha. E quanto menos a pessoa tem contato com tecnologia, pior fica, porque aí ela efetivamente mergulha naquela condição e tal. Então a gente pode, obviamente, encostar a neurociência nessas práticas imersivas, tecnológicas e tudo mais, né? Tem outra pergunta aqui, ó. O Alex Mantovani, ele pergunta: o que pode motivar um adulto quando ele é obrigado a aprender alguma coisa no ambiente corporativo em virtude, por exemplo, de um ajuste de uma nova estrutura organizacional, como, por exemplo, o ERP, né? Você muda um sistema. Eu recentemente vivi um processo de mudança dentro de tecnologia. A empresa toda ia mudar de Oracle para SAP. E a gente teve que desafiar aí bastante a questão do aprendizado e da motivação para essa mudança. Mas fala você um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essa problemática que o Alex trouxe aqui? Bom, um dos principais equívocos quando as empresas planejam treinamentos para adultos é você não envolvê-los adequadamente num processo prévio à entrega desse treinamento, sem explicar as razões, sem você engajar as pessoas de uma forma adequada. Quando você convida alguém para um treinamento e simplesmente marca o dia, manda a passagem e, na melhor das hipóteses, manda um pré-trabalho para ele se inteirar um pouco do tema, isso não é suficiente. É preciso que você explique para esse adulto, e há várias formas de fazer isso, as razões que estão por detrás exatamente de você investir nessa prática, porque treinar é caro. As empresas primeiro têm um custo de oportunidade, você vai tirar o profissional do seu posto de trabalho, vai deixar de produzir.
Segundo, tem toda a logística envolvida, tem o custo dos instrutores, materiais e assim sucessivamente. Então, quando a empresa investe num treinamento, ela precisa deixar claro para as pessoas que estão lá quais são os propósitos últimos, né, dessa iniciativa. E muitas vezes os adultos vão para treinamento sem a mínima noção. Então, na andragogia existe um dos princípios que é básico, que é a necessidade de saber. A necessidade do adulto saber por que ele vai se engajar naquele treinamento. Se isso é dito com clareza, se ele tem a percepção de que aquele treinamento ele vai gerar um ganho em uma habilidade, em uma competência, aquela competência vai se reverter para ele próprio, um ganho, por exemplo, de empregabilidade, ele vai aprender novas habilidades, isso vai melhorar a produtividade dele e da empresa, acho que fica mais fácil a gente, como adulto, se engajar num processo educacional. Agora, essa não é a prática corrente. A prática corrente é simplesmente convidar as pessoas para um treinamento e depois acreditar que a partir dali elas vão transformar o seu comportamento. Não é assim. O processo de educação de adultos, a andragogia, precisa ser pensado de uma forma, de fato, processual. E quando eu falo processo, ele não é um ciclo fechado, ele é uma espiral. A cada vez que você aprende, essa espiral se amplia, né? Você aprende novos conhecimentos. Então eu diria, Alex, que basicamente é explicar para esse adulto porque ele tem necessidade de saber, discutir com ele e chegar à conclusão que talvez até o próprio objetivo de aprendizagem pode se transformar a partir dessa conversa com esse público-alvo. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você agora, André. Quando você compara o aprendizado, por exemplo, associado a algum conteúdo, algum processo, ou alguma mudança de maquinário dentro da indústria, isso é uma coisa comum de acontecer. Você tem que treinar um operador, né? E que você precisa mudar. A gente está diante de um dilema, mas quando você precisa desenvolver soft skills, quando o problema é comportamento, quais seriam as peculiaridades de um treinamento como esse, a partir da neurociência, que poderiam melhorar o rendimento de um treinamento? Porque, vamos combinar, a produtividade desse tipo de treinamento é quase nula, né? É capaz que a pessoa saia pior do treinamento depois que ela entra. O que a neurociência pode trazer de insight para a pessoa trabalhar comportamento? Cara, você me pegou pesado agora com essa pergunta, hein? Mas eu posso te ajudar a discutir. Não estava no script, mas vamos lá. Eu vou ver se eu estou no caminho que você quer que eu responda. Eu diria que não adianta a gente ensinar um comportamento de cima para baixo, né? De você trabalhar isso por meio de slides de PowerPoint, dizendo o que é aquele comportamento, o que é empatia. É preciso trabalhar os planos que estão mais escondidos, né? Que estão ali mais na base do cérebro, que estão em camadas que às vezes não são acessadas de uma forma racional. E aí você precisa trabalhar a intencionalidade do indivíduo, né? Você tem que ir na base, né? Você tem que ir na essência dele. São os propósitos de fazer certas coisas. Por que você está fazendo isso? Mas por quê? Até chegar a explicações que são explicações da essência do porquê ele precisa se comportar daquele jeito. Acertei? Acertou perfeitamente, porque você foi meu aluno, né, André? Então, deixa bem. Não, basicamente, isso é um insight muito importante, porque as pessoas acham que elas ensinam comportamento do mesmo jeito que elas ensinam conteúdo. Então tem uma coisa muito importante da gente pensar que comportamento é algo que se edifica, que você constrói em camadas. De dentro para fora, e não de fora para dentro. E em níveis. Isso aí, né? Estratificação. Eu preciso chegar na empatia, então ok, então primeiro eu preciso, olha que coisa interessante, para eu poder ser empático, a primeira coisa que eu preciso fazer é perceber que eu sou um e que o outro é outro. E que nós somos diferentes. E tem gente que tem dificuldade de perceber que eu sou um, o outro é outro e que a gente não é igual. Se isso não tiver resolvido, não tem empatia. E por aí vai, né? A Renata pergunta, será que os profissionais que ministram os treinamentos estão preparados para ensinar adultos? Olha, Renata, eu vou dizer para você, não estão preparados. Eu posso dizer de cátedra que atuei por 15 anos nisso e, como eu falei aqui no começo, os profissionais acabam fazendo as coisas com muita repetição, o que deu certo vai fazendo sem muito entendimento dos porquês, né? Por que eu faço isso? O que está por trás de certas práticas? O que a gente vê em grande parte das escolas, das empresas, é a repetição do modelo pedagógico. Vai lá um profissional que conhece muito, fica 2 horas na frente de uma tela de TV ou de um PowerPoint
tentando passar parte do conhecimento que ele sabe para aquelas pessoas que, em tese, não conhecem nada sobre aquele assunto. Ou seja, esse é um modelo tradicional que funcionou durante milênios e que, justiça seja feita, a escola tem tentado mexer isso, várias novas práticas educacionais, como o construtivismo, só para citar uma, né? Vem tentando modificar isso ao longo dos anos na criança, mas o que a gente vê nas empresas e nas escolas que ensinam adultos é simplesmente um método tradicional. Então eu digo para você, dá trabalho fazer andragogia como tem que ser feito. Então o mais fácil é eu pegar um livro, colocar no PowerPoint aquilo que eu entendo que é o mais relevante e passar meia hora, 1 a 2 horas falando para o aluno ali, de forma totalmente autocrática, monocrática, como um monólogo num processo. Claro que eu estou exagerando, mas de uma forma geral, pouca atenção se dá ao processo, a planejar o processo de aprendizagem, e eu repito, não acontece só ali na entrega em sala de aula, ele começa muito antes e ele perpassa o processo da sala de aula. É preciso que os educadores de adultos, sejam corporativos ou não, tenham essa dimensão e envolvam os seus alunos na medida em que for preciso, né, fazê-los se engajar nesse processo de aprendizagem. Quer ver, ó, a Luciana Jacó é pior que eu, hein? Agora pega mais pegou pesado, vamos ver, Luciana. Mas assim, e líderes nesse mundo VUCA? Como desenvolver novas habilidades, sendo que eles estão viciados em comando e controle? Formação de liderança que não é bolinho, hein? Nossa senhora, você realmente pegou pesado. Eu acho que assim, a primeira dica que eu diria é ter a consciência da sua própria ignorância, né? Ninguém sabe tudo e se você for no papel de líder, né? Que muitas vezes você acaba de assumir ali uma função, é promovido para um papel de liderança. Se você achar que a partir dali você sabe tudo, já começa errado. Segundo, é tentar envolver as pessoas no processo decisório. Então isso faz com que você precise ouvir, empatizar, negociar com elas, ou seja, a liderança, ela há muito tempo já se fala nisso, né? Não é mais aquela liderança do chefe que diz como tem que ser feito, mas é o líder que transforma, né, as que coisa interessante, nós estamos assim, desde que eu me tornei consultora, que é um fenômeno de 8 anos, 9 anos para cá, eu tenho ouvido as pessoas falarem que nós estamos mudando de modelo, que o modelo de comando e controle não é mais razoável, que chefe tem que virar líder, tarará. Mas a sensação que eu tenho é que isso virou uma grande falácia. E que na prática a coisa continua assim, entendeu? Porque justamente pelo que a Luciana está colocando. Como é que eu faço esse cara largar o vício de operar o poder quando ele chega ao poder? Né? Porque ele viveu toda a situação de ser liderado, de sofrer a pressão do poder. Então como é que ele vai dizer, agora que sou eu que ia fazer o negócio, eu vou ter que ser colaborativo? Ele não cede. Eu penso, Carla, que isso vem muito forte nas startups, né? As empresas que estão começando nesse mundo... Veja, não tinha um modelo anterior para ser replicado. Mas né? as empresas tradicionais dificilmente vão abandonar esse modelo, porque elas estão totalmente hierarquizadas, verticalizadas e à medida em que essa nova geração possa assumir novos cargos de liderança, talvez a gente possa ver mudança no perfil de liderança, mas por enquanto as empresas tradicionais eu vejo ainda com muita resistência. Eu concordo com você, ainda é na base... E assim, Luciana, eu vou dizer como é que eu tenho pensado sobre isso na organização quando eu sou chamada a promover esse tipo de treinamento. Basicamente eu começo construindo um conceito que é um conceito de intencionalidade. Assim, eu começo a questionar os líderes sobre quais são as intenções deles. Genuínas. O que eles efetivamente esperam daquela relação com seus liderados. Se eles esperam ter a quem culpabilizar pelo fracasso ou se eles estão dispostos a construir o sucesso. Porque, basicamente, quando você tem comando e controle, você está o tempo inteiro achando quem foram as pessoas que não fizeram o que você achava que elas tinham que fazer para justificar aquilo que não funcionou. Né? E quando funciona, ele atribui a si o valor do resultado. Assim, minha equipe fez tal coisa por minha causa, e ela não fez porque fulano errou naquilo, porque ciclano errou naquilo. Né? Então, a hora que ele começa a perceber que a gente tem que mudar a forma de liderar para cada vez acreditar a equipe uma maior quantidade de resultados, para que ela possa se alimentar dos seus próprios resultados, e você passar a ser um catalisador de competência,
é aí que você consegue mudar teu modelo de liderança. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente vê acontecer nas organizações que são mais horizontalizadas, mas ainda é muito difícil você fazer isso acontecer numa empresa que está estruturada dentro dessa liderança, né? E falou em liderança, o povo se arregaçou aqui, porque todo mundo tem opinião aqui, ó. Regina, liderança de forma geral está muito ruim, os líderes têm que entender que quando abrem mão da centralização e permitem liberdade às suas equipes, estas serão mais criativas e inovadoras. Essa mudança de comportamento gera um ambiente de confiança e não de estresse crônico constante, né? Que é isso que a gente estava falando. O Hélio está trazendo o One Boss, que é você tirar essa questão, né? Sai da sala fechada, vai para o open space e trabalha junto por projeto. E aí cada pessoa lidera um projeto. Isso é pensar em design thinking, né? É, completamente. Aí você está falando de outro tipo de liderança, né? Teve gente que entrou agora e disse que já tinha ouvido falar que andragogia é mito. Você quer defender o seu campo de estudo? Uau! Andragogia é mito. Não foi a pessoa que afirmou, ela disse já ouvi afirmarem que andragogia é mito, né? Olha, o que eu posso dizer, andragogia, ela não é uma ciência exata, obviamente. Ela não tem seus preceitos totalmente em dogmas já consolidados. Ela é uma série de princípios que preconizam que é preciso envolver os adultos que serão alvo daquele treinamento em todas as fases, se possível, em todas as fases de desenvolvimento daquele treinamento. Esse é o princípio, né? Basicamente. São 6 etapas recomendadas pela andragogia, que, diferentemente da pedagogia clássica, tentam trazer para o centro da sala de aula o adulto e a sua experiência prévia, e a partir dali construir, junto com um conhecimento novo, no qual o multiplicador ele é um par no processo, um facilitador do processo, e não aquele dono da verdade. O que acontece, na verdade, é que é muito difícil implementar esses 6 princípios, né, de ponta a ponta, porque os resultados têm que ser imediatos, as empresas ou as corporações, de uma forma geral, precisam ter treinamentos rápidos, eficazes, e acabam, às vezes, investindo muitos recursos em treinamentos que não têm a mesma eficácia comparada a um processo andragógico mais estruturado. Então, é mito, de certa forma, se você for pensar em uma implementação total dos princípios. Mas eu te digo que se você conseguir implementar, não 6, mas parte deles, o seu processo vai ser muito mais eficaz do que se você pensar de forma tradicional em um curso como é feito normalmente. André, e quando você se aproximou da neurociência, você já me falou isso, mas eu queria que você falasse para eles, como que neurociência e andragogia conversam? Você acha que uma corrobora a outra? Você acha que elas conflitam? Como é que é isso? Bom, a andragogia é algo que... A primeira citação de andragogia, ela data de 1833, na Alemanha, por um professor chamado Alexander Kapp. Então, o conceito de andragogia, que vem evoluindo ao longo dessas décadas todas, né, dos séculos, né, ela obviamente antecedeu muitos conhecimentos de neurociência. Mas o que me surpreendeu positivamente ao estudar a andragogia na perspectiva da neurociência é ver que aquilo que os educadores de adulto, que se especializaram nessas práticas mais eficazes de ensino de adultos, vinham defendendo há décadas, né, a andragogia mais fortemente, do ponto de vista ocidental, vem dos últimos 50, 70 anos, né, com uma cultura americana tendo o seu pragmatismo como a linha mestra, né, para poder transformar a andragogia em resultados para as organizações e as pessoas, é que a neurociência ela sustenta grande parte desses princípios, e aquilo que se sabia de forma empírica, cientificamente agora tem sido comprovado por estudos da neurociência, ou seja, como o cérebro aprende, como as pessoas aprendem e como é possível você dinamizar esse aprendizado por meio das estratégias andragógicas e ancoradas em princípios também de neurociência. Perfeito, isso mesmo. A gente defende muito essa ideia de que a neurociência vem meio que para fazer a releitura de antigas práticas e validá-las. Né? Derrubar umas e validar outras. Até porque a gente, como ciência antiga, né,
a gente, como uma ciência que não é antiga, que é uma Sim. ciência nova, ela chegou atrasada. Ela já estava tudo meio sedimentado. Então ela precisa falar, pô, aqui a gente ok, aqui não tão ok, aqui a gente pega isso, aqui a gente pega aquilo, e traz isso tudo para um cenário funcional, um cenário que está diretamente ligado ao que é mais fundamental, que é a construção de circuitos. Né? E tem aspectos da andragogia que ainda precisam ser mais elaborados sob o ponto de vista neurocientífico, sem dúvida, não está tudo resolvido. Vou dar um exemplo. O aspecto da emocionalidade, Carla, que é tanto falado, você tanto trabalha, ela pouco é falada na andragogia, a não ser no aspecto da entrega, a não ser no aspecto de quando você está com o treinamento pronto e vai... Ou seja, pouco é falado no momento em que você precisa engajar os adultos, que você precisa comunicar esses adultos de um processo de aprendizagem, que você precisa envolver esses adultos na definição de objetivos, que você precisa envolver esses adultos na avaliação da própria experiência de aprendizagem. Então, a emoção, ela perpassa todo esse processo e ela é negligenciada pelos especialistas em andragogia. Esse foi um dos achados da minha busca e da minha... E tem um detalhe, né, André? Porque quando a gente fala na palavra emoção, tem muita controvérsia sobre o significado. As pessoas não entendem muito bem o que emoção é para quem estuda neurociência. Emoção é só quando se chora? Emoção o que é sentimento, emoção é ficar fragilizado. Né? E emoção é um processo muito mais amplo, que tem um domínio específico dentro da função cerebral e que é estrutural para muitas funções. Né? Tem a ver com a atenção. Tem a ver com a atenção, com motivação, tem a ver com os preceitos que você quer no aprendizado. Exato. Então, se você não entende qual é a correlação de emoção com isso mesmo, você fica falando bobagem, né? Fica achando que é só fazer o aluno chorar e a partir dali você engajou. Né? Um vídeo é legal porque o aluno chorou, né? E tal. Você sabe que o Flávio Maneira está te assistindo hoje. Ô, né? Flávio, grande abraço, meu parceiro. E ele falou que os líderes não veem os treinamentos. O Flávio Maneira, ele é head de treinamento da Nerdtronic, professor da pós. E ele disse que os líderes não veem os treinamentos como estratégicos. E aí tem muito treinamento ruim. E te elogiou, falou, boa, André. Para de ficar puxando o saco do André aqui, Flávio Maneira. Eles têm, né? Sabe qual é que vão fazer essas confrarias da indústria farmacêutica? É assim, André, Hélio Janotti e Flávio Maneira. Isso é uma confraria. Você toma cuidado quando você se relacionar com esse povo. Porque adora vocês. Povo perigoso. Não sei se é você e o Hélio ou se eu estou incluída também. E aí o Frederico Augusto Machado disse assim, ó, sensacional, não existe uma única linha, elas se complementam em prol do desenvolvimento humano como um todo. Parabéns pela abordagem bem didática. Frederico aí te elogiando na sua abordagem. Frederico. Bom, aí quem chegou? Ele já tinha que dar o pitaco dele também. E ainda teve gente perguntando se treinamento, se comportamento é uma coisa que se treina, né? Acho que foi a Camila que perguntou, se eu não me engano. E a gente já tinha tratado, né, disso, então eu vou passar essa pergunta, tá bom? Bom, sabe que eu queria que você contasse para eles, André, como é esse curso que você vai dar aqui no Instituto Conectomos? Vamos fazer nosso jabazinho. Porque senão a gente apanha das meninas da equipe, sabia? Muito bem. Como é que é esse curso que você montou para dar aqui no Instituto Conectomos? Quando é, como é, que tamanho? Você vai fazer até entrevista com os alunos? O desafio de fazer esse curso, desde o começo, quando a gente começou a discutir, eu e a Marília, como montar esse curso sobre neurociência aplicada à educação de adultos, esse curso precisa ser uma experiência andragógica. Ponto. Ele não ridículo. Seria ridículo se a gente levasse para vocês aulas de 2 horas em PowerPoint, onde um aluno ficasse ali de forma passiva, recebendo o conhecimento. Então é preciso que... O princípio preciso que esse curso seja uma experiência andragógica. Então é por isso que ele já começa com uma entrevista, um bate-papo meu com cada um dos alunos, então vai ser uma conversa individualizada para a gente trabalhar o primeiro princípio da andragogia, que é a necessidade de saber. Eu preciso entender de cada pessoa que se propõe a estudar esse curso, o que você quer, o que você espera desse curso. Por que você deseja estudar a andragogia ancorada na neurociência? E o curso já começa ali. Então percebe que a experiência de aprendizagem ela não vai acontecer nos dias 19, 20,
que são um sábado e um domingo, 16 horas de curso, a experiência de aprendizagem ela não vai acontecer só ali, ela vai acontecer antes e depois. Vocês não vão fazer aquilo que o povo faz, que é faço o que eu digo e não faço o que eu falo. A gente espera que não, viu, Carla? O que eu faço. Exatamente, porque assim, o que a gente quer no final desses 2 dias é que, ao perguntarmos para os alunos e aí, vocês viveram uma experiência andragógica? Porque o que a gente quer é tornar esse curso uma experiência andragógica para que ele possa inspirar outros treinadores, educadores, a replicar esse modelo ou parte dele em suas práticas educacionais. Então, ele vai ser uma experiência andragógica, custe o que custar. Então, estamos trabalhando para isso. Quer aproveitar e falar os 6 princípios da andragogia que você acabou não falando? Quais eram? Vamos lá. Que perguntaram aqui para você? Eu perdi a pergunta já, quem foi que fez, desculpa o nome do perguntador, mas eu li a pergunta. Então, passa para eles aí quais são os 6 princípios. E tem gente pedindo dica de leitura. O próprio Alex, que fez aquela pergunta, pediu uma dica de leitura. Legal. Eu já vou passar uma dica de leitura. Antes eu vou falar dos 6 princípios andragógicos. O primeiro deles... Coisa antes. Fala. A Cibele Sabino já botou o link do curso para vocês visitarem aí, tá bom? Dá uma olhada na página do Instituto Conectomos e tem desconto especial para quem está aqui na live. Segura aí que eu já falo. Então, o curso que a Carla mencionou, que já tem o link aí passado para vocês, pela Cibele, ele vai trabalhar os 6 princípios andragógicos. Esses princípios foram cunhados, foram lapidados por Malcolm Knowles. Ele é conhecido como o pai da andragogia, é reconhecido mundialmente. Ele não é o criador do nome, mas ele fez uma coletânea desses princípios de outros autores e na prática educacional dele ele conseguiu consolidar essa base. Os 6 princípios desenvolvidos por Malcolm Knowles são a necessidade de saber. Então o adulto precisa saber para quê, por quê, como, quando ele vai participar daquele treinamento. Por que eu sou arrolado para um treinamento? Quais as razões de eu ter sido escolhido e por que eu preciso fazer aquele curso? O segundo princípio diz respeito ao autoconceito dos aprendizes, que está ligado à autonomia de eu estudar. Eu preciso ter o meu ritmo de aprendizagem, não pode ser do jeito que o professor quer. Então, o aluno aprendiz adulto, ele tem que ter liberdade e autonomia para poder decidir o quão aprofundado ele quer aprender, como, quando e se dedicar ao seu próprio aprendizado, ou seja, ter uma postura mais de autodidata também no processo. Ele não pode ser conduzido pelo professor como, de certa forma, as crianças precisam ser, porque ainda não estão desenvolvidas na sua autonomia, responsabilidade e independência no processo de aprendizagem. O terceiro princípio diz respeito a valorizar a experiência dos aprendizes no processo de aprendizagem, ou seja, não adianta chegar e transferir um conhecimento, porque dificilmente hoje em dia um adulto chega num processo de aprendizagem sem um conhecimento prévio sobre aquilo que vai ser tratado, a não ser que você vai ensinar sobre tecnologia de foguetes da NASA, aí talvez seja difícil para aquele adulto, mas se for algo mais de senso comum, ele já tem uma bagagem, ou seja, na experiência de aprendizagem do teu processo, é preciso incluir o conhecimento prévio que esses adultos têm na dinâmica da sala de aula, no aprendizado à distância, enfim, é preciso considerar isso na experiência e no conhecimento prévio. O quarto princípio diz respeito à prontidão para aprender, ou seja, em que nível que eu estou, eu já tenho os pré-requisitos adequados para poder fazer parte daquela experiência de aprendizagem, eu já estou no nível de prontidão que me permite dar um passo adiante para não ser muito fácil ou muito difícil. Então a prontidão tem a ver com as competências, com as habilidades que você já tem para determinado desafio de aprendizagem. O quinto princípio diz respeito à orientação para aprender. Enquanto que no começo da nossa vida a aprendizagem está muito focada no conteúdo, está muito focada naquilo que eu preciso aprender porque eu ainda não tenho muitas referências, o adulto ele quer saber como que eu vou usar isso aqui. Para que serve eu aprender polinômios em matemática? No que isso vai me agregar no futuro? A gente, quando é criança, não tem muita noção disso, mas o adulto, ele quer algo que possa ser aplicado na vida dele. Então, a aprendizagem voltada para problemas, Design Thinking, ou PBL, né, que é o Problem Learning
o processo de aprendizagem voltada para problemas também é muito rica, porque faz com que o adulto faça uma conexão entre aquela teoria ou aquele aprendizado e um problema que ele tem que resolver na vida prática dele. E por fim, o sexto e último princípio tem a ver com motivação. Como é possível você modular a motivação desses aprendizes ao longo do processo de aprendizagem? Então, são 6 princípios que devem nortear todos aqueles profissionais que desejam criar estratégias educacionais, seja no ambiente formal de ensino, seja no ambiente corporativo, por exemplo. E aí a Luciana Jacó já fez um comentário aqui que eu amei, que ela falou assim, então, normalmente a gente já queima a largada no ponto 1, que a gente chama todo mundo, sem nem saber se a pessoa precisa ou não daquela capability, e manda bala no conteúdo. Nem um assessment básico, né, você faz para saber se aquele profissional precisa daquele treinamento ou não. Manda todo mundo de forma horizontalizada, né? E nesse aspecto, então, aquela pergunta da Camila sobre desenvolvimento de comportamentos, isso é muito importante para desenvolver comportamento, porque é fundamental que você tenha um bom assessment. A gente aqui usa o neurograma, que é uma mistura de enneagrama com princípios de neurociência, mas fundamentalmente você precisa saber onde que o cara tá para poder levar ele para outro lugar, entendeu? E se ele quer, né, cara? Exatamente. Porque se ele sem tá intencionalidade, sem a vontade, sem né? intencionalidade, sem intencionalidade de se desenvolver, vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Não adianta, não vai aprender efetivamente. Perfeito. Aí bom, a referência, né? A referência é importante. O Paulo Roberto colocou aqui os princípios, provavelmente ele, não sei se ele estava acompanhando você ou se ele colocou de outro lugar, mas são esses princípios mesmo. E a referência é Malcolm Knowles, e tem um livro que ainda não tem tradução para o português, chama The Adult Learner, que para mim é a base, é a Bíblia para quem quer... Quer soletrar para mim aqui? Tá até aqui, ó. Não, o nome do autor. Vamos pôr aqui direitinho. Vamos arrumar direitinho esse negócio. Malcolm Knowles. E pode pôr o título do livro aqui, que essa referência é... Ó. Pronto, isso aqui é o autor. E o título é The Adult Learner. Quer dizer, é o aprendiz, né? O adulto aprendiz. O adulto aprendiz. Essa, para mim, é a melhor referência para quem quer conhecer, se aprofundar no tema andragogia. Ele já traz, inclusive, ele é um livro recente, de 2015, ele já traz um livro, ou um capítulo específico sobre a neurociência. Ou seja, eles já estão muito preocupados também em fazer essa conexão com a neurociência. Então, Maria Cristina perguntou, neurograma, interrogação. O neurograma é um modelo nosso aqui da Illumine, da nossa consultoria, meu e da Cibele Sabino, que envolve um estudo de muitos anos da Cibele sobre enneagrama e uma leitura do enneagrama a partir da neurociência. E a gente usa o neurograma como assessment para fazer o desenvolvimento de competências, especialmente de liderança. Então a gente descobre de onde que o cara tá, qual é a gênese do comportamento e como que a gente pode levar ele de A para B a partir da perspectiva do seu próprio modelo de comportamento, tá? Mas isso é uma coisa bem específica. A gente usa um modelo de desenvolvimento de comportamento que a gente chama de GET, né, que está diretamente associado a Goals, Errors and Learning and Training, que é baseado na perspectiva de funcionamento do cerebelo. E isso é uma coisa aí, esse ajuste que a gente tem para entregar mudança de comportamento nas organizações. Posso dar um depoimento? Eu fiz todos os instrumentos de avaliação que você possa imaginar. MBTI, PPA Thomas, DISC, Quantum, todos esses. Vai falando que eu vou dizendo que sim. Fiz pelas diversas empresas que eu passei. E também fiz o neurograma. Ainda numa fase experimental, né? A Cibele... Já está validado? Não, a Marília que está fazendo isso, né? A Marília está com um projeto na FAPESP para validar, através de ressonância magnética, o princípio do neurograma. Que precisa da comprovação científica, mas... Olha lá, a Regina Kanzi falando, recomendo o neurograma. Mas é impressionante, também. Gente. Parece bruxaria. Parece que alguém entrou na tua cabeça ou ficou com uma câmera 24 horas contigo, ele descreve assim... Você. É impressionante, é muito personalizado. Vamos aproveitar e fazer um jabazinho da Cibele também, que não está aqui, mas a gente pode quebrar o galho dela, né? Se você quiser fazer no indivíduo individual, ela faz o neurograma e sessões de ajuste comportamental. Então é um modelo que a gente tem aqui de desenvolvimento humano dentro da Illumine,
é completamente individual, não precisa nem estar no contexto da empresa, tá? A Regina Kanzi é uma pessoa que pode falar sobre isso, porque ela fez esse processo com a Cibele, de fazer o neurograma e de depois fazer o processo de coaching. Quem que quiser entrar em contato com a Cibele, bota aí o contato para chegar em você, se você ainda estiver por aí. Tá aí, né? Então, beleza. Bota aí um Paranauê de como é que as pessoas te acessam, por favor. Bom, André, põe de novo também o link do curso do André, Cibele, porque agora eu vou dar a notícia. Diga lá. Já tá com desconto no site. Ah, tem né? desconto para quem tá na live. Não, 30% já tá lá, porque como é que funciona no Instituto Conectomos? A gente tem o preço, só que quem é cliente nosso e acompanha o nosso trabalho sempre fica sabendo do curso antes. Então a gente privilegia essas pessoas, dando para elas um desconto de antecipação. Como a gente está um mês do curso, nesse momento você tem 30% de desconto no site. E agora mais 10% para você que está aqui na live, certo? Então o cupom para você entrar lá e vale só até amanhã. E também que não é palhaçada isso aqui, certo? Que não é a casa da mãe Joana. Então, até amanhã você põe lá no cupom, no carrinho de compra. Depois que você já clicou em comprar, aparece no carrinho de compra cupom. Você bota lá mais 10 no cupom, que você ainda tem recurso. É escrito mais 10, não é um sinal, né? É escrito. É escrito boa, mais... Boa. Vou até botar aqui, número porque o povo 10. sabe como é que é essa vida, né? Isso aí, facilita. Depois, vamos facilitar. Se você não sabe o que é, escreve para contato@institutoconectomos.com.br e fala, eu tava na live e quero o cupom de mais 10 de desconto, tá? Não vai ficar marcando bobeira. Não sei se vou, se não vou. Vai, meu filho, vai porque você entendeu o que o André fez. Ele vai estar com a Marília Albuquerque, que aqui não é coisa para qualquer coisa. A Marília Albuquerque é uma baita de uma profissional. Todo mundo tá na live aqui, tá testando. Alunos dela na pós. É a primeira turma do curso, portanto, provavelmente você vai ter um incremento de procura, de tal sorte que nas próximas turmas você pode até ter dificuldade de conseguir uma vaga. Então, aproveita que você já é chegado nosso, que você acompanha a Love Live Neuroscience e cai dentro. E seja certo? pioneiro também. Seja pioneiro, fala que essa palhaçada, só vou então, venha fazer, porque isso tudo leva à qualidade do Instituto Conectomos, que vocês sabem que a gente trabalha sempre com profissionais de alto nível. Né, cara? Você vai aprender antes de todo mundo, né? E vai Então, sair contando, né? E vai sair pronto. Aplicando na sua prática. Ainda leva diária, né? um diferencial, É tá isso bom? É isso aí. Pessoal, muito obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado a você, baita cara. live. Obrigado. Você sabe que isso aqui fica no nosso canal do YouTube. Show. Obrigado. A gente chega a ter 2.000 visualizações numa live dessa. Vou falando ficar famoso, hein? falando uma coisa tão nichada, né? Então ela é bastante legal a repercussão que a gente tem. Eu espero que o seu curso seja um grande sucesso no Instituto Conectomos para ter uns 3, 4 por semestre. Que show. Tá? Também. E em breve a gente quer você lá na pós também com um negócio desse, né? Eu disse uma vez, vou fazer de novo. É só fazer assim que eu vou. Facinho, eu tô Nós fácil. estamos articulando para levar você para lá. Pode ficar sossegado. Maravilha. A Marli, que é uma querida, que está comigo há mais de, 13 anos que ela foi minha aluna. E ela sempre acompanha a gente aqui. Só te parabenizando por essa boa conversa. Maria Cristina falando mais uma excelente live. Jaqueline falando gratidão, sempre trazendo temas super interessantes. Parece que você fez sucesso. Opa, que bom, pessoal. Tá bom? Muito obrigado, hein? Lá, todo mundo agradecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço ter a possibilidade de ter profissionais como você perto da gente. E também aqui na live, que está completando quase 2 anos, sabia? Que show. Tem 2 anos que eu faço a live. Eu não contei quantos episódios foram, mas um dia eu vou ter essa paciência. Beijo, pessoal. Até. Última coisa. A Cibele me avisou que o Frederico, que eu falei da pergunta, é o meu querido Fred. Abração, Fred. Eu não sabia seu sobrenome assim, completo. Parece nome de príncipe. Frederico, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Conheço você como Fred Machado só. Então, fica meu beijão pra você. Vanessa Montalvão falou que é apaixonada por andragogia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.